Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 7. Como eu falei de manhã para os irmãos, quero falar hoje sobre os princípios espirituais que a arca que Noé construiu nos ensina. Isso é importante. Companheiro João, glória a Deus, está aí com a digníssima, que bênção, aleluia, essa casa é de vocês sabem, né? E nós estamos precisando mexer numa ferragem aí, acho que você veio no dia certo, viu? No final, Zé, já segura o profeta ali, viu? Para nós conversar. Quem nos visita nessa noite, dê o sinal com sua mão. Glória a Deus, amém, amém. Deus abençoe. Nós começamos o culto de adolescente, né? Agora ele está acontecendo aqui atrás do salão de festa. E nós conseguimos abrir espaço aqui dentro, né? Nós estávamos colocando muitas cadeiras lá fora, uma caixa de som lá fora, mas agora dá para ajustar aqui dentro. Nós tiramos aí umas 45 pessoas, os adolescentes, e para facilitar aqui. E o culto deles está uma bênção. Deus tem movido. Ontem teve um culto aqui temático. Ontem a Mulher Maravilha e o Batman estavam aqui pregando. Foi assim... E crentes dizendo, eles vieram aqui dizer que Jesus é que é o verdadeiro herói. Que Jesus não morre, o herói que não morre. Mas foi muito. Irmão, pregar para adolescente você tem que ser criativo, né? E foi muito bom o trabalho. E o Carlos e a pastora Alba tinham feito um voto, um propósito com os adolescentes, que quando o culto deles alcançasse 40, eles se vestiriam de heróis. E aí, irmão, tiveram que pagar. Porque já passou dos 40 e eles vieram aqui fantasiados. Porque eu não estou autorizado para mostrar as fotos, senão vocês iam ver que cena. Pastora Alba, beleza, viu? Sou seu amigo, não vou mostrar as fotos. Você abriu aí? Irmãos, eu quero pedir oração à igreja. Nós poderíamos fazer aqui um clamor, e isso de ser de grande valia. Mas eu quero que você faça isso por vários dias, o que eu vou te falar. Quando, até meus 15 anos de idade, eu vi muito essa cena que eu vou te falar agora, e que infelizmente voltou a acontecer no Brasil. E a gente não pode ficar de braços cruzados, porque isso não é normal, isso é muito injusto, que é a questão da fome. Há muitas pessoas passando fome no Brasil. Muitas. Recente eu estive em contato com um missionário que faz missões ali, parte do Maranhão, parte da Bahia, do Piauí, irmãos. E ele gravou vários vídeos e me enviou. As pessoas falando a realidade deles. E o que eu quero falar aqui é para nós termos duas atitudes, de oração e de gratidão a Deus. Nós moramos numa cidade maravilhosa, com clima maravilhoso, com muitas oportunidades. Goiânia Aparecida virou uma cidade só. O padrão de vida é muito parecido. E Aparecida tem a vantagem desse grande polo de indústria. E eu vou falar para vocês do que doía em mim. E por isso esse meu sentimento de oração. Na minha infância, eu lembro de 7 anos para frente, sabe o que era? A maioria dos dias, até meus 14, 15 anos de idade, a gente tinha uma refeição. E que era de péssima qualidade. No dia que tinha um café da manhã, era café com farinha de puba dentro. Aí a gente esperava inchar, para dar aquela ideia que tinha muito. Porque aí o copo ficava mais cheio. Aquilo é uma estratégia psicológica, né? Tem muita comida. Agora você pensa que nutrição tem um café,
com farinha de puba dentro. E aí, não era só a minha mãe, eu conheci várias famílias que elas iam para aquelas fazendas quebrar coco, babaçu, ou ajudar numa colheita de uma roça, que não era dela, era de terceiro, e o que ganhava naquele dia dava para comprar uma refeição. Uma refeição. Cansei de ver a minha mãe chegar 2 horas da tarde, com a embira de menino de 5 a 12 anos, a gente catando os cocos no meio daqueles matos, maribondo e cobra, e não morreu nenhum, porque Deus é misericordioso. E aí a mãe chegava, fazia uma refeição, algumas vezes sobrava para a noite, porque na maioria das vezes não sobrava. Aí eu lembro da minha mãe saindo naqueles lotes, beira de estrada, arrancar mandioca, que lá não chama mandioca, chama macaxeira. Mandioca é a brava de fazer farinha e polvilho. E fazer um tal de um grolé, pôr uma panela grande no fogo, sem nada, e pegar a farinha moída, a mandioca moída, e fazer um grolé, e passava um cafezinho bem ralo, e aquilo era janta. Eu já vi muitas pessoas irem no açougue comprar os ossos, para engrossar um caldo. Eu já vi isso. Minha mãe já fez isso. Eu já vi muitas vezes a minha mãe e muitas famílias comprarem a quilera de arroz, que era para dar para passarinho, para fazer um papado. E nós estamos numa cidade que a gente pensa que isso não existe mais. Esse ano, se não me falha a memória, um órgão das Nações Unidas aí, o Brasil voltou para a fase da fome. Nós somos um país com muitas vidas com fome. Isso tinha sido tirado, o Brasil não estava nessa linha mais de fome. O Brasil voltou, irmãos. Infelizmente voltou. A pandemia ajudou. A forma da distribuição de renda desse país não é justa. Nós temos uma tributação altíssima, altíssima. Você ganha aí 5 mil, o governo vai levar no mínimo, aí uns R$ 1.300, no mínimo. Isso só com um imposto. Existem vários. Nós voltamos para a linha da fome nesse país. Como é que pode? Um país rico de terra, de tudo quanto é coisa. E às vezes a gente que está numa cidade igual Goiânia, Aparecida, a gente deixa isso para lá. A gente não sente essa dor. Mas não se engane, muito próximo de você tem lá uma mulher solteira, quase passando fome, se não estiver passando com filhos. Tem, irmãos. Pastor Eva trabalha num setor, está trabalhando como presidente de um bairro, e está tendo que socorrer pessoas pedindo ajuda a empresários. Aqui do nosso lado, é bem pertinho. Porque tudo que está acontecendo nesse país e no mundo está contribuindo para isso. Nós podemos resolver? Não podemos resolver, mas podemos ajudar a resolver. Então, seja grato ao que Deus tem feito pela sua vida. Seja grato pelo que Deus tem feito na sua casa. E vamos orar por esse país. Vamos orar. Nós estamos num país tão dividido, politicamente falando, que hoje você não pode mais falar assim, vamos orar pelo meu presidente. Você não pode falar isso. Porque é um país de uma política tão complicada, que aquele que você chama de seu presidente hoje, amanhã ele vai te matar de vergonha. Infelizmente é assim. Então, nós precisamos agir com justiça. Nós precisamos orar pelo país, pelas autoridades constituídas. Nós precisamos fazer isso. Ore, se você pode, dá uma olhada na sua vizinhança. Olha se não tem lá uma mulher solteira, uma criança passando fome. Porque, irmão, infelizmente é possível se achar bem próximo de você. Você não vai dar o último que você tem, mas ajuda. O país tem emprego em algumas áreas, mas é um país despreparado para assumir as vagas. O brasileiro ainda não tem uma qualificação profissional para ter muitas vagas ociosas, mas não tem qualificação. A grande massa não tem preparo. E aí sofre
terrivelmente. Irmão, quem já imaginou que nós íamos voltar, ver residência cozinhando na lenha, catando um resto de madeira para cozinhar? Quem que ia imaginar isso? Eu colocava R$50 de combustível no meu Uni e ia em Caldas Novas. Agora, se eu não colocar R$300, eu não vou. Não vou. Daqui Nova Chavantina, 500 quilômetros, nós gastamos R$750 para ir num carro 2.0. Gasolina altíssima. E não importa quem está no poder, irmãos. Isso não justifica, nós somos um grande produtor. E a nossa chave qual é? A oração. Sabe por que a gente não ora de forma séria? Porque não é na nossa casa. Não é. Mas nós precisamos dessa sensibilidade. Nós precisamos. 80% do ministério de Jesus foi se dando a pessoas extremamente simples. Extremamente simples. Extremamente simples. Sabe qual é a melhor forma de se defender a vida? É orando e ajudando como pode. É orando e ajudando como pode. Nós estamos vendo aí, essa semana, aí preste a um monte de protesto. É um grupo acusando o Supremo, é outro grupo batendo nos da esquerda. Você sabe o que eu acho interessante? É que os que estão no poder, basta alguém da esquerda cutucar um pouquinho, eles apelam. Eles estão reproduzindo o mesmo comportamento dos outros. Lembra quando a esquerda estava no poder? Ai de quem falasse alguma coisa, hoje está do mesmo jeito. Eu estou em vários grupos de igreja. Tem grupo de igreja que é uma vergonha, só fala de política. Oração 0, política 10. Isso fere ovelhas da igreja. O nosso assunto na igreja é Jesus, é oração, é misericórdia. Mas eu estou começando a ver alguns grupos hoje postarem, alguns grupos aí, Zé, vamos orar 7 dias, porque o trem está ficando feio, o trem está ficando roxo, irmão. O país está rachado no meio aí, está rachado. E eu vou te falar uma coisa, não entra nessa neura de política não, sabe por quê? A esquerda já passou, a direita vai passar, a esquerda volta, a direita volta, aí vai. E nós somos a igreja, nós vamos prevalecer. Não rumo inimigo por causa de política não, e nem de futebol, que não funciona não. O corpo de Cristo não pode ser fracionado, dividido por causa dessa miséria de atitudes humanas. Aquela pessoa que você defende demais, cuidado. Irmão, olha para a história. Cansei de ver pastor tirar foto com político e chegar na igreja e pôr no telão e etc. Uma semana depois o miserável estava preso. Envergonhou aquele que deu um crédito. E não se engane, todo homem é homem. Se não tiver um berço, um caráter, uma história familiar, ele vai se corromper. E tudo isso aí vai passar. Daqui uns dias, ninguém lembra dessa pandemia, vai largar para lá, ninguém lembra quem errou na pandemia, vai largar. E nós estaremos aqui, clamando, orando, até que Jesus volte. Então, seja grato a Deus, agradeça. Você pode escolher o que vai comer. Eu quero nessa noite realmente constranger seu coração. Eu vi muitas vezes a gente sentado nas cadeiras assim, porque nem mesa tinha, e a minha mãe, um fogão a lenha, e minha mãe colocava aquela gororoba lá, e ela ficava enrolando, mexendo na cozinha assim, sabe por quê? Porque não tinha para ela tinha que ficar enrolando para a gente não ver, que ela ia ficar sem comer para os meninos comer. Hoje a gente escolhe o que vai comer, se bem que não está dando para escolher o que vai comprar, principalmente se for carne, né? Não está dando para escolher, não. Então, nós precisamos pedir a Deus que levante uma estrutura de governo que melhore a distribuição de renda, que melhore o auxílio aos mais fracos, aos pobres. Você tem, dá glória a Deus.
honra a Deus, seja grato, porque, irmãos, a coisa não está boa para ninguém. Tem muita gente sofrendo, muita gente. Você sabe o que é mais doloroso? É que nós não temos, nós não podemos escolher um líder, o líder dos nossos sonhos. A gente vai escolher assim, o menos pior. Essa é a situação não só do Brasil, é do mundo. O mundo está carente de líderes, carente. Agora a gente já não volta mais com aquela paixão, fulano é equilibrado, o fulano pode representar a nossa nação. A gente escolhe o que é menos pior. E a gente precisa de equilíbrio. Um defende uma bandeira loucamente, o outro defende outra bandeira loucamente. Não há equilíbrio. Conversando na semana passada com o pastor Evanildo, não tem hora que eu tenho vergonha dos líderes que eu tenho nesse país. Porque eles parecem menino brincando no parque. Quando abre a boca, você fala, meu Deus, qual é a próxima? A gente passou isso com uma certa pessoa aí para trás, e não está muito diferente não, irmão. Nós precisamos de uma pessoa centrada. Pastor existe, só um milagre de Deus. Que eu olho e não vejo não. Mas oração é poderosa. De repente, esse Davi está escondido aí atrás de alguma ovelha, alguma empresa. Deus pode levantar. Ore pelo nosso país. Dia 7 vai ter um movimento aí, não sei o que é que vai dar. Espero que produza alguma coisa que abençoe a nação. Que abençoe principalmente os pobres. Os pobres. Os pastores têm reunido, os grandes pastores de ministério têm reunido. Porque, irmãos, os pastores convivem com os pobres. A gente convive com muita gente simples, que nos pede socorro, que nos ligam, constrangidos com a situação que está vivendo. Aqui na igreja nós não temos problema. E se tiver alguém com problema, pode nos procurar. Mas se tiver, é o mínimo dos mínimos. Mas eu conheço comunidades aí que é de dar dó. Doloroso, muito doloroso. Que a gente chega a se sentir impotente, você não tem como resolver. O pastor Eva está vivendo isso. As portas que ele bate é de doer na alma. Não, eu conheço isso aí, é triste, é triste. Eu sou da época que comprava um pão e partia uma fatiazinha em 7 crianças, 7 filhos. Uma fatia. A gente ficava sonhando em comer um pão inteiro. É porque tem um projeto lá no Pastor Eva, cuidando de um projeto, o empresário, irmãos, está doando uma quantia de pães, sexta-feira, né, toda sexta. Ou sábado, e as pessoas estão indo lá buscar esse pão. Então, glória a Deus pela vida desse empresário, que Deus retribua. Se abriu aí em Gênesis, como eu falei, eu não vou fazer um clamor aqui com vocês, mas eu espero que você lembre de orar pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Deus, melhora esse país. Deus, melhora a distribuição de renda. Melhora, ajuda, tantas pessoas gemendo. Que o governo consiga aí, de forma inteligente, uma distribuição de renda mais eficaz. Você abriu aí em Gênesis 7? Olha o que diz o verso 1. Então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ei, irmão, tinha uma multidão, existia um mundo da época longe de Deus,
E a minha palavra nessa noite é lições espirituais sobre a Arca de Noé. O que Deus intencionava a nos revelar acerca da Arca de Noé e de Jesus? Existe tipologia bíblica, não vou falar de tipologia. A tipologia é quando Deus transmite um ensino usando uma figura do Antigo Testamento para falar de Jesus no Novo e no decurso da Igreja da Graça. Isso é tipologia. O que vem antes é o antitipo, acho que é. E o que vem depois, que é a figura presente para a gente ver aquilo que o Deus fez lá no Novo. Mas eu não quero falar de tipologia. Eu quero mostrar que isso é mais real. Então, existem muitas lições espirituais que estão dentro da construção da arca, do tempo que o povo ficou dentro, e etc. E sobre essas lições espirituais. Então, queridos, na arca nós encontramos muitos princípios espirituais. Por exemplo, na arca nós encontramos, ela fala muito da graça de Deus. Da graça de Deus. Porque Deus poderia simplesmente cruzar os braços e recolher a família de Noé de alguma forma e deixar as coisas sem nenhuma renovação, sem continuidade. Eu vou recolher essa família, mandar aí uma doencinha, recolhe eles, eles vêm aqui para o céu, essa terra eu vou dar virar as costas para ela. Mas a arca fala disso, da graça de Deus. A arca fala da graça que me leva a sonhar com amanhã, que me leva a acreditar que por mais que Deus esteja no seu trono, Deus não esqueceu da terra da época corrompida, malignamente dominada, incredulidade, os piores pecados. A Bíblia diz que a corrupção daqueles dias cheirava mal, o odor chegou diante de Deus. E Deus, Ele cria um meio, Ele manda construir um objeto, a arca. E através da arca, a gente consegue ver a graça de Deus. A graça de Deus. A arca mostra que Deus não estava alheio aos errados e nem aos certos. A Bíblia diz outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós não podemos cair na armadilha de que, mas a grande maioria está indo para esse lado. Não, irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena ser crente de verdade, vale a pena ser alguém que lê a palavra, cheio do Espírito, que decidiu levar uma vida para a glória de Deus, vale a pena. Sabe por quê? A grande leva que está fazendo o caminho mais largo, a porta mais larga, o caminho mais fácil, vai chegar, quando ele chegar no paredão, eles vão correr atrás daqueles que são fiéis. Isso aconteceu nas Escrituras, muitas e muitas vezes. A Babilônia da época, o mundo da época se encurvou diante da estátua, mas os 3 jovens ficaram firmes. E depois todo aquele povo atribulado reconheceu Deus dos 3 jovens judeus, reconheceu o Deus de Daniel. Vale a pena ser fiel, viver uma vida pelas observâncias das Escrituras, porque eu te falo uma coisa, Deus está de olho em nós, Deus está nos vendo. Quando Israel, corrompido pela loucura do seu rei, até envolvido no ocultismo e assim por diante, a Bíblia diz, existe um canto que diz, achei Davi, o meu servo, em quem me comprazo. Os olhos de Deus passam pela terra em busca dos fiéis, a revelação bíblica mostra isso. Eu quero te dizer
que por mais que as pessoas que você convive parece não dar valor na santidade, num cristianismo abençoado, puro, bíblico, eu quero te dizer, o Espírito Santo dá profundo valor. Ele está te vendo, na hora H Ele vai usar, é você que vive uma vida cristã adequada, é você, é você. As pessoas podem ter recursos, facilidade, instrução e etc., mas muitas coisas na jornada da vida, somente um homem e uma mulher cheios do Espírito pode ser o promovedor da solução. Que Deus conte com você, conte conosco. A arca revela que Deus não esqueceu. Ela fala da graça. A arca mostra que quando o mundo estava sem freio, Deus estava sentado na sua cadeira, lavrando um projeto de redenção, de livramento para aqueles que são fiéis, que buscam a Deus. O capítulo 7 de Gênesis 6 e o 7 trata da história de Noé. E esses capítulos diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, era um homem que andava com Deus, com Deus. Irmãos, Jesus, ora enquanto pega lá o livro do projeto da graça, da salvação, do arrebatamento, da eternidade, e ele fica passando as páginas, eu estou conjecturando, mas isso é fato, e ele pensa, está nessa fase aqui, ó, está escrito tudo que vai acontecer, tal tempo, olha, está aqui, vai acontecer isso, Deus vai arrebatar os santos, Deus vai recompensar os santos, porque tem muita gente achando que Jesus não sabe o dia da volta dele, ele sabe, ele não sabia quando ele estava aqui, por causa do texto lá, né? Nem os anjos, nem os homens, etc., não sabem, agora ele sabe, ele está ao lado do Pai, ele está na eternidade glorificada, ele sabe o dia certinho, nós é que precisamos estar pronto. A arca fala da graça de Deus, a arca é uma revelação de que Deus não esqueceu dos fiéis, a arca mostra que Deus tinha um projeto, a arca mostra que a impiedade não ficará sem o seu julgamento, a sua colheita. Talvez alguém prospera do seu lado, zomba, fica calmo, fica tranquilo. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Talvez você passe por escárnio no seu trabalho, talvez você é julgado. Recente conversando com uma pastora, ela e uma irmã trabalham numa repartição pública aí. Falou, pastor, lá nós somos humilhados. Lá se a gente falar qualquer coisa de Deus, zombam. Ela falou, minha amiga pediu transferência para um buraco, para ver se tinha paz, para completar o ano para aposentar. De tão perseguida, porque é crente, tem que ficar calada, amordaçada, porque um grupo lá, seguidor aí de uma ideia, não deixa ela respirar. Irmãos, sabe qual é a palavra de Deus para essa irmã? Espera, porque aquele que ressuscitou, aquele que vive, ele vai voltar. E ele vai separar as ovelhas de qualquer outra pessoa que não seja ovelha. O ser humano foi criado para ser ovelha, mas muitos viram outras coisas. Mas a ovelha ouvirá a voz do seu Senhor, ouvirá o som da trombeta. E a Bíblia diz, nós seremos recolhidos no celeiro da eternidade, de gozo, de júbilo e de alegria. Lá não haverá mais choro, nem pranto, não, lá haverá júbilo. Permaneça fiel.
O Deus que criou a arca é um símbolo de Jesus, sabia? Tudo que Jesus fez está explícito na arca. A arca mostra isso, assim como o tabernáculo mostra a obra redentora de Jesus. A arca foi uma obra da graça. Vou dar ao mundo uma outra oportunidade, vou recomeçar. Jesus é a arca do recomeço, da segunda, da terceira, da décima, não sei quantas chances você já precisou. A porta da arca não era conduzida, Noé não decidia pela porta da arca, só o Pai. A Bíblia diz que Noé entrou com todos aqueles que Deus quis colocar dentro. E a Bíblia diz, Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé, não foi um grande pregador, irmão, ninguém manda na porta da graça. Só o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu quero te dar uma notícia nesta noite, a porta da graça, da arca chamada Jesus ainda está aberta. Entra e fica lá, vive a dimensão da arca, vive a dimensão da graça do Evangelho. Existe um mundo perdido, é fato. Sem direção, sem futuro. Ainda que às vezes materialmente pareça que está bem, né? Diga a arca, fala da graça. Ei, coisa linda. Diga a arca, fala da segurança. É lindo. A Bíblia diz assim no verso 7:1, que Deus colocou eles lá dentro e lacrou a porta. Não importava a ação de demônios, não importava o poder de ninguém, de exército, nada abriu aquela porta. Quem entrou lá estava plenamente seguro. Um outro personagem da Bíblia, que nele nós encontramos princípio espiritual, que se manifestou no ministério de Jesus, é Davi. Davi é uma figura tipológica. Quando a gente olha 1 Samuel 22, 23, diz que Saul mandou matar os sacerdotes. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que Abiatar fugiu daquela matança. E foi buscar refúgio com Davi. E a expressão de 1 Samuel 22, 23 é linda. Davi disse, enquanto tu estiver aqui, guardado será, salvo estará, ninguém vai te tocar. Andando comigo no nosso meio, ninguém vai te tocar. Eu quero te dizer, andando com Jesus, andando na arca da graça do Novo Testamento, o maligno mundo não decidirá o seu futuro, porque você está em Deus, você está em Jesus, você é filho, coberto com o sangue de Jesus. Coberto com o sangue de Jesus. A arca fala de segurança. Qual é a maior segurança e a garantia do cristão? Jesus Cristo. Ele é a nossa arca. Tem um livro extraordinário, desse tamanhozão assim, ó, enorme, que é de um historiador, de Flávio Josefo. E Flávio Josefo conta, irmãos, o temor que as pessoas tinham de Davi. Ele dá detalhes. As pessoas buscavam negociar com Davi para entrar em paz. Porque, irmão, o cara era tremendo. Se você fosse inimigo de Davi, irmão, mas fica longe dele, porque era problema passar perto dele. Tão hábil, tão corajoso. Eu quero te dizer, João diz, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo.
o teu Davi chamado Jesus Cristo, ninguém é páreo para ele. Não existe isso. Não existe. Se você estiver levando a vida cristã equilibrada, bíblica, irmão, você não tem que temer nada. Pode passar debaixo da escada, alguém pode jogar água de arruda em você, pode fazer despacho na encruzilhada, na sua porta. Esquece. Esquece. Nós estamos debaixo do sangue precioso de Jesus. Temos luta? Temos. Temos guerra? Temos. Mas aquele que é o nosso general nos garante a vitória. Quando a luta aperta, às vezes é para nos ensinar alguma coisa, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Então a arca fala de quê? Diga de segurança. Outro princípio, a arca nos mostra e nos fala, irmão, de uma habitação 100% preparada e definida por Deus. Nada na arca era mérito do Noé e de seus filhos. A arca é um projeto, é uma ideia, tudo nela é a constituição da plena vontade de Deus. Sabe por que Jesus falou que o inferno não prevaleceria contra a igreja? É porque a igreja não é ideia de ninguém, nem de nada desse mundo. A igreja é uma ideia dos céus, que nasceu no trono. Por isso o inferno, o mundo, política, finanças, nada pode contra a igreja. Já tentaram destruir a igreja nesses últimos 2000 anos de tudo quanto é forma. Não conseguiu. Nós estamos aqui, vivos, servindo a Deus. E, irmão, quando apertar demais aqui, a trombeta toca e a gente sobe. Aí acabou. Aí vai ser só festa. Aí vai ser festa. Vai ser festa. Pastor, o mundo vai acabar, não importa. Eu estando com Cristo, posso morar aqui ou lá no céu, não faz diferença nenhuma. Irmão, para mim não faz diferença nenhuma se anjo tem asa ou não tem, se é azul, se é branca, se é pink. Não faz diferença nenhuma. Isso não muda a minha fé, a minha salvação. Não muda. A nossa convicção deve ser: eu estou salvo, seguro, na arca chamada Jesus. Queridos, a arca foi uma preparação de Deus para Noé e uma oportunidade para todos quanto quisesse. Lembra que eu falei aqui do rapaz que recebeu a visita do governador com a carta de perdão dentro de uma Bíblia, e que o governador foi lá vestido de pastor e ele rejeitou a Bíblia e o governador, porque achou que ele era um pastor? E que no dia que ele foi ser executado com a pena de morte, perguntaram para ele: você quer falar alguma coisa? Quero. Eu quero dizer que eu estou morrendo, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu rejeitei. Rejeitou a Bíblia, e dentro da Bíblia estava a carta, que ele estava liberado. Foi condenado, morreu, não pelo crime que ele cometeu, mas pelo que ele rejeitou. Rejeitou a graça, rejeitou o perdão. A arca, irmão, fala disso também. Por que Noé ficou batendo uma terra, martelo lá mais de 100 anos? Aquilo é a mensagem de Deus dizendo: ei, muda, ei, acorda, muda de vida, ei, lê Bíblia, ei, dá atenção. Não deram. Você pode pensar: eu acho que Deus foi mal, morreu todo mundo. Não, Deus deu oportunidade a todos. Todos. Aliás, ninguém vai para o céu no Antigo e no Novo Testamento se não for pela graça, né? A graça está em todo quanto é lugar, irmão, da Bíblia. Deus colocou o casal no melhor lugar. Eles deram uma bobeira lá, Deus desce do seu trono para encontrar o casal, para reconciliar. Isso, irmão, só graça. Só graça. Eu já dei o melhor, eles abandonaram, agora eu vou ter que ir atrás.
Diga comigo, isso é graça. Queridos, quem preparou a tua salvação foi Deus. 100% do projeto da redenção é Deus. Paulo diz que isso estava rascunhado desde a eternidade passada e manifesta nos dias de Jesus e até hoje sendo pregada. Quarto, diga arca. Diga na arca. Nós encontramos provisão divina. Sabe qual é uma das minhas grandes curiosidades sobre a arca? É como que aqueles animais e toda aquela família teve alimento para passar meses. E aquele alimento não perecer. Zé, lá não tinha uma geladeira poderosa igual hoje. Não existia um sistema de fazer silo. Hoje você faz silo, não faz? Que dura muito tempo. Não tinha um bom sal com uma vitamina para aqueles animais. Então a arca nos fala, irmão, de provisão divina. A igreja, ela é provida por Deus, suprida por Deus. Quando a gente está em angústia, tem consolação. Quando parece que o desespero vai chegar, a gente encontra refúgio, acalento na palavra, no Espírito, no ombro amigo, em alguém. E a gente vai se ajudando como igreja, porque a igreja é a arca de Deus que tem a provisão dos céus. A arca fala disso. A igreja, ela tem a provisão divina. Você já amanheceu um dia assim, que você, com aquela sensação de que azedou tudo? Quem já não passou por isso, né? Aí quando vai virando o dia, você fala, meu Deus, era o dia da minha vitória, eu não sabia. Era o dia da minha vitória. Se alguém chegasse para Paulo e Silas, depois daquela surra, amarrado num tronco, lá num calabouço, mesma coisa fizeram com Pedro, e perguntasse, e aí, como é que está o dia aí, dentro de uma perspectiva humana? Está complicado, já era. Pedro, por exemplo, iria ser apresentado para ser executado no outro dia de manhã. Ele já sabia que isso tinha sido feito com outro amigo seu de ministério. João Batista já tinha ido para a guilhotina. Mas Deus está na arca e se revela provedor, libertador, irmãos. Libertador. Se a sua vida, a sua casa, a sua empresa, seu curso superior, se a sua história é dentro da igreja, quando essas áreas tiver alguma deficiência, você pode contar com a provisão divina. As mãos invisíveis de Deus irá agir. Irá agir. A arca fala disso, de provisão. Mais um princípio. A arca, nós encontramos na arca a separação, a santificação. Quando Deus fecha a porta e separa o que está dentro do lado de fora, isso tem um aspecto de santificação, de dedicação a Deus. Isso mostra que por mais que a gente participe da santificação, que a gente tem que orar, jejuar, vigiar, ler Bíblia, essa é a nossa parte, mas a grande ação é do Espírito Santo de Deus. Porque um homem, na sua natureza carnal, ele vai tender ao pecado, à carnalidade.
Mas o espírito sempre vai tender para a vida, para o espiritual. Sabe o que é a coisa mais linda que eu acho no reino de Deus? É que não tem nada totalmente perdido, que não possa ser restaurado, não possa ser restituído. Uma pessoa pode pecar e subir e descer, se ela decidir se santificar e buscar, ela vai poder contar com o sangue de Jesus que purifica, com o nome de Jesus que vai afugentar o mal, e ela vai poder contar com o Espírito Santo que o encherá e o capacitará a vencer e viver uma vida plena em Deus. Aquela parábola, quando o Senhor está na casa do Simão e a mulher vem e lava os seus pés e beija e limpa e enxuga com o cabelo, aí Jesus, está todos os religiosos assim olhando e diz assim: se esse soubesse quem é essa mulher, a índole dela, a reputação, esse não é profeta, porque ele não teve a revelação. Aí Jesus vira e fala assim, ele conta uma parábola. Um devia 500 denários. Cadê os crentes de Bíblia aí? Mas sabe qual é a ideia da parábola? Alguém dever uma quantia que, se ele vivesse 100 mil anos, não conseguiria pagar. Teve um curioso que fez a conta. Sabe quantos anos o homem tinha que trabalhar para pagar aquela dívida? 100 mil anos. O outro devia, tipo assim, 5 anos de trabalho. Aí Jesus vira para o fariseu e fala assim: escuta, o rei perdoou a ambos, quem que ele amou mais? O fariseu, entendido, falou, claro, a quem mais foi perdoado. Aí ele virou para ela e falou assim: olha, essa aqui pecou horrivelmente, mas ela está aqui nos meus pés, me honrando, buscando a oportunidade. Ela é muito amada, porque muito foi perdoada. O que essa parábola quer dizer? Que há solução para mim e para você. Você está caído, você está precisando reconciliar, você está precisando mudar, tem solução. Sabe por quê? Porque na arca, Deus quer separar os seus. Até nós estamos aqui num ensaio, daqui a pouco vai vir a separação eterna, igualzinho aconteceu aqui. O que estava lá fora não causava mais nenhuma influência no que estava dentro. Não. Uma vida cristã equilibrada é uma vida que a gente não se preocupa mais com o pecado. Eu preguei aqui uma certa vez, tem muito tempo, que pena que na época não gravava, agora fica tudo lá gravado. Você pode entrar lá no canal da igreja, as mensagens estão todas lá. Eu preguei aqui e aí me veio um negócio no coração. Você pode olhar, irmão, que Abraão, em nenhum momento da história de Abraão, ele está preocupado com demônios, com trevas, não está. Porque Abraão tinha um foco: eu vou seguir Deus. O que eu vou ficar perdendo tempo preocupado com pecado, com carne, com demônio? Não vou ficar preocupado. Porque ele estava seguindo aquele que tem tudo o que ele precisa. Seguiu ao ponto de dar o único filho. E o recebeu como que das cinzas. Hebreus diz isso. Como que das cinzas. Entrega de uma vez por toda a sua vida. Sabe por que a gente chora muito quando perde algo? Porque aquilo não estava na mão de Deus. Porque se aquilo morreu, virou cinzas, Deus foi glorificado. Diz que só existe um meio do sacrifício glorificar a Deus: tacar fogo nele e ele virar cinza. Já viu que aquelas coisas que a gente idolatra demais acaba arrumando um problema? Tem 1000 carros numa estrada, o cara acerta o seu carro, porque o carro virou Deus na sua vida. O Isaac vai para o altar e morre, irmão.
porque está sendo idolatrado. É o que o pastor Jorge Linhares diz, tem bênção que vira maldição. Tudo aquilo que não glorifica a Deus é problema. É problema. É problema. Se você comprou uma casa, uma chácara, e ela te tirou de Deus, prepara, porque vai virar cinza. Se arrepende rápido, senão o Isaac vira cinza. Já vi demais isso. Eu trabalhei para um homem que eu pensei que ele nunca ficaria pobre. Na minha concepção era impossível um homem tão rico, com uma estrutura tão extraordinária. Ele começou a criticar a igreja. Não, a igreja é chata demais. Ah, pastor é chato. E não sei o quê. Faliu. Passou vergonha na cidade inteira. Faliu. Foi viver nos botecos, jogando sinuca e tomando pinga. E era uma super estrutura. Porque aquele Isaac que foi gerar... Irmão, e eu ajudei a gerar o Isaac dele num monte de oração. E eu falei para ele, toma cuidado, você não sabe o que você está fazendo. A primeira atitude dele foi parar de ser dizimista, e não, ele sustentava missionário, ele abandonou. Falou, vou mandar dar dinheiro para pastor, não sei o quê. Crítico, virou crítico. E de crítico virou um pé inchado. Porque o Isaac dele, que foi gerado no sobrenatural, irmão, era uma portinha velha lá, um comérciozinho menor do que esse altar aqui. Virou um gigante. Mas o mesmo fogo que queima o Isaac pequenininho, queima o grande. É. Então faça o seu carro glorificar a Deus. Faça o seu curso superior glorificar a Deus. Faça a sua empresa glorificar a Deus. Faça a sua inteligência glorificar a Deus. Aí você pode pensar, pastor, acho que isso aí não está muito teológico não. Eu vou piorar então. Você quer teologia? Vamos lá. Tanto Deuteronômio como Mateus fala o quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de quê? Vamos lá, João Soares, de quê? Vamos lá, vamos, de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, em outras palavras, com tudo que você é e tem. Irmãos, não é simplesmente servir meia boca, é de todo o coração, com tudo. Diga, de todo o coração, com tudo. Sabe o que a gente teria que fazer sempre que vou chegar em casa do serviço? Dizer, Senhor, hoje eu trabalhei muito lá na sua empresa. Senhor, hoje foi ralado, eu estou cansado. Mas, Senhor, a tua empresa está lá. Se você quer vender um negócio, se você quer parar, mudar de negócio, você tem que perguntar para ele, Senhor, e aí? O senhor quer passar esse negócio para um outro servo? Eu estou querendo ir para o outro lado. O que é que o senhor tem para mim? Quem já leu um livro chamado Deus é Dono do Meu Negócio? Alguém já viu falar desse livro? Ele é extraordinário, esse livro. Pequenininho. Acho que é da editora Vida ou é Mundo Cristão. Deus é dono do meu negócio. Conta a história de um grande empresário que fez Deus sócio dele. Negócio assim extraordinário. Queridos, a arca faz separação. Ou a separação acontece enquanto nós estamos na igreja, ou vai acontecer pelo arrebatamento dos santos. Mas que vai acontecer, o mesmo vai. Porque tudo que aconteceu com essa arca é figura do que vai acontecer com a igreja. Para avançar e encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Diga, a arca foi um santuário para glorificar a Deus.
Irmão, quando Noé olhava pela janelinha e via como que o mundo estava, olhava, estava lá ele, a família dele. O que é que você acha que esse crente fazia? Irmão, ele transbordava. Glória a Deus. Se existia um crente sapatinho de fogo, Noé deve ter sido um. Que, irmão, a sensação de livramento deve ter sido extraordinário. Que por mais que Noé acreditasse, por mais que Noé pregasse, no fundo, isso é do ser humano. Mas será se vai ser desse tipo mesmo? Mas por precaução eu vou construir a arca e entrar nela. Não, mas aí na hora que ele olhava, o mundo gemendo, gritando e destruição total. O crente, com certeza, glorificou muito a Deus. Sabe o que é que eu falo para as pessoas? Falam, esse negócio de igreja é bobagem, negócio de arrebatamento. Eu falo, então, eu estou tranquilo, porque eu estou esperando no caminho certo. Se você não acredita, vamos ver o fim. Eu não vou sofrer dano. Então, se você quer ficar na dúvida, fica. Porque para mim, não vou sofrer nada. Agora, eu fosse você, consultava melhor a Bíblia. Compra aí um bom comentário bíblico e dá uma lida. Porque você está correndo risco. Eu pergunto, o que é que um crente perde servindo a Deus? Alguém foi encostar o crente na parede. Porque você não desfruta de nada e etc, etc. Falou, meu filho, eu como crente só ganho. Eu durmo a noite inteira, vou adoecer menos. Eu cuido da minha alimentação, eu não bebo determinadas coisas, eu estou bem. No mínimo, se eu não for para o céu, não haver eternidade, eu vou viver mais anos e melhor, mais saudável, vou curtir a minha neguinha, tal. Irmão, no mínimo você vai ganhar fisicamente. Eu tenho paz, eu administro melhor o meu dinheiro, eu não vivo com medo, psicologicamente eu estou bem, já sai ganhando. Já sai ganhando. A arca fala disso, de um santuário para glorificar a Deus. Qual é a única instituição, o único organismo vivo que hoje é semelhante à arca? A igreja. Irmão, nenhuma estrutura desse mundo, por mais organizada, por mais que tenha suas leis, ela glorifica a Deus. É a igreja que é o instrumento de glorificação e de exaltação a Deus. É na igreja que verdadeiramente nós glorificamos a Deus com atitudes, realmente com ações de louvor, com testemunho. É na igreja. Você pode se colocar de pé? A arca também fala que ela era um lugar de trabalho para Deus. A igreja você pode trabalhar para Deus. Noé teve todo o corpo da sua família trabalhando para Deus. Na igreja, todos os membros precisam trabalhar para Deus. A arca também nos fala de uma escola que nos ensina a paciência. Irmãos, primeiro, anos após ano construindo, depois, meses após mês, esperando, não podia fazer nada. Eu não podia baixar água, eu não podia secar a terra, não podia nada, esperando. A arca nos fala de uma escola de quê? De paciência. A arca também fala que ela era um objeto odiado por uns e admirado por outros. A igreja é do mesmo jeito. A igreja é amada, admirada por muitos, mas muito odiada por outros. Mudou nada. Noé acreditou e entrou na arca e obedeceu a Deus e foi grandemente recompensado. E por último, a arca era o único lugar que se poderia, a partir dela, celebrar aliança. Deus não faz aliança
com nada desse mundo. Deus faz aliança com a igreja. Noé desce da arca para governar o mundo. Sabe quem é o único povo que ainda freia o mundo espiritual? É a igreja. É os que são da arca. É eu e você. É eu e você. Já disse e já diz muitos grandes escritores, se o boi soubesse a força que tem, não ficava preso na... Já meu elefante preso numa cordinha? Irmãos, a igreja, ela está descobrindo o poder que ela tem. Nós não vamos ficar presos a favorzinho de A ou de B, não. Nós temos o favor do eterno. Sabe quem entendeu isso como ninguém? Jó. Tá, os religiosos, os demônios dizendo, você é culpado, você não presta, você é a ruína do evangelho, etc. Aí Jó falou assim, bateu assim, como é que é aquele negócio assim que a pessoa faz assim, né? Tem um outro aí, um novo aí, que você beija assim, um ombro, assim. Jó bateu a poeirinha e falou assim, porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive, por fim, se levantará. Eu vou vê-lo, eu vou glorificá-lo, e eu vou ser recompensado. O diabo já tinha feito de tudo para calar, prostrar e desanimar o Jó. Jó disse assim, eu vou mais longe, pega uma tábua aí, ó, de bronze, pega aí uma rocha, escreve aí, escreve que a minha justiça está diante dos olhos daquele que tudo vê. Eu estou nessa guerra, mas eu não estou em pecado não. Eu estou nessa guerra levando porrada, mas ele vai se levantar e vai me dar a vitória. Irmão, é um fato, os demônios já sabem que você vai vencer. Ele já sabe que você vai celebrar. Sabe. O diabo já sabe que você vai largar essa vida fria, e você vai ficar fervoroso, nem que seja próximo do arrebatamento. O inimigo sabe que o crente vai vencer. Esse é um tempo de rompimento. Rompa com tudo aquilo que te segura parado. Decida hoje. Você que não é batizado nas águas, não batiza nas águas. Batiza. Fala, chega, vou batizar. Ah, eu estou só junto, pastor. Casa, irmão. Porque os céus têm bênção para a sua vida. Os que estão orando para casar, misericórdia, Senhor, manda. Aqui no altar só tem 2, o outro ali já está atendido, né? Manda. Irmãos, aquela velha frase, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É velha porque se fala há muito tempo, mas é tão poderosa quanto no primeiro dia que alguém falou. A vitória é sua. Você vai vencer, você vai triunfar. Pastor, eu quero casar, mas eu quero primeiro ter uma mansão. Não casa. Porque uma coisa que eu vi ao longo desses 25 anos de ministério, quando um casal marca a data e fala com os pais, nós vamos casar em tal data, Deus abre a janela do céu, é incrível. Pastor, mas eu posso comprar um apartamento, mobiliar? Glória a Deus, se você pode, meu irmão. Se não, meu, marca a data e começa a orar. Você vai ver Deus usar pessoas para te abençoar. Eu, quando fui casar, só tinha a coragem e a meirinha. Irmão, Deus providenciou absolutamente tudo, mas foi tudo assim de sobrar, de encher um cômodo lá em casa de tanta coisa. Depois eu fiquei vendendo coisa várias semanas. Deus cuida da igreja. Você já está na arca. A arca é um lugar seguro, não sai não.
não acredita na falsa segurança da arca aí de fora, do Titanic, não. Sabe por que o Titanic afundou? Porque Deus não era o comando dele. Deus não foi honrado lá. O comandante falou besteira. Mas essa arca aqui não afunda não. Porque Jesus está alinhado com o Pai. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos. Põe a sua vida no altar. O profeta Isaías disse: põe sua casa em ordem, porque não viverás, mas morrerás. Sabe qual é a mensagem do Novo Testamento? Põe a sua vida, a sua casa em ordem, porque Deus tem muita vida para dar. Que mensagem diferente, né? Irmãos, o céu está com um celeiro abarrotado. Basta a igreja centralizar, a nuvem se manifestará, a glória descerá e os milagres irão acontecer. Eu quero te dizer nesta noite: joga fora a ansiedade, a preocupação. Quem vai salvar o seu parente não é você, é o Espírito Santo. Somente seja intercessor e intercessora, porque os nossos parentes são um peixinho fisgado com o anzol do Espírito Santo e com a linha da verdade, não rompe não. Não é o chicotinho da Mulher Maravilha lá da verdade não, é, irmão, a verdade do Evangelho, a linha não quebra, eles voltarão. Eles voltarão. E aqui tem 13 pastores prontinhos para fazer casamento. Aí quem quiser casar pode convidar os pastores. Aleluia. Vamos orar nesta noite. Vamos orar. Eita glória, Evelyn, mas a bênção foi poderosa, hein, irmã? Jeová é tremendo, aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Expresse sua gratidão pela oportunidade da salvação. O Espírito Santo te escolheu como escolheu Noé, para estar na igreja, na arca do Novo Testamento. Obrigado, Pai, porque o nosso nome está no livro da vida. Obrigado porque a culpa não está sobre nós, porque o sangue de Jesus foi derramado, e a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito está livre no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, porque o anjo acampa para nos livrar e nos guardar. Obrigado porque temos a experiência, a esperança da eternidade no nosso espírito, no nosso coração. Obrigado porque o Senhor reconcilia os santos com o Senhor. Aquele que está longe, está abatido, está afastado, o Senhor nesta noite te aceita. O Senhor abre os braços para nos receber e nos perdoar, como fez com o filho pródigo. Bendito é o Senhor. Agradeça a Ele, igreja. Ora a Ele, renove a sua aliança, o seu propósito de servi-lo em santidade, em busca. Renove a sua aliança.